A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todo o povo santo de Deus. Quero saudar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo com a santa paz do Senhor Jesus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Jorge Henrique, sou pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situada no bairro da Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. E quero convidar a todos para estarem participando conosco nesta noite, nesse grande culto de louvor e adoração ao Eterno, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? E logo após o culto estaremos dando início à nossa Santa Ceia e quero convidar a todos os irmãos que sentirem essa necessidade em seus corações para estarem participando conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, a palavra de Deus nos ensina que quando somos convidados a participarem de um grande culto, o salmista vai dizer que, lá no Salmo de número 122, versículo de número 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom, queridos, é estarmos na presença de Deus. E nada melhor do que estarmos dentro da casa do Senhor, participando, trabalhando, estando envolvidos na grande obra, contribuindo, colaborando para a expansão do reino de Deus sobre a face desta terra. Mas de que forma? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a palavra, nós precisamos ouvir, nós precisamos, além de ouvir, colocar em prática aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós aprendemos. Amém, igreja? E hoje é um dia especial, é um dia de celebração, é um dia de alegria. Por quê, pastor? Porque estar na presença do Senhor, para nós, povo santo de Deus, é um privilégio. Nosso coração, igreja, fica cheio de esperança. Amém? Nosso coração fica cheio de esperança ao entrarmos na casa de Deus, ao participarmos da reunião, do culto, desse momento no qual estamos todos reunidos no mesmo espírito e no mesmo propósito. Amém, queridos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de glória e Deus de poder. Um minutinho, igreja, por favor. Eu estou aqui com um probleminha aqui no meu... aqui no meu monitor. E eu preciso, de alguma maneira, acertar esse monitor aqui, que está realmente... me dando aqui alguns probleminhas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Grande é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Grande é o nosso Deus. Bom, lá no Salmo de número 27, versículo de número 8, vai dizer: meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença, e o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. O Senhor, nesta noite, te convida, em nome de nosso Senhor Jesus, para participar desse grande encontro, desse grande culto de louvor e adoração ao Deus eterno, Altíssimo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com o coração reverente, estejamos na presença de Deus. O Senhor nos chama
agora, nesse momento, para estarmos na sua presença. Abram o seu coração neste momento, nesta noite, aonde você estiver, e deixe o Senhor fazer morada na sua vida. Ó Deus de glória e Deus de poder. Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, meu irmão? Se você nesta noite está angustiado, deprimido, se sentindo sozinho, cansado, o Senhor diz para você nesta noite que você possa estar diante dele, que ele há de vos aliviar toda a carga, todo o teu sofrimento, toda a tua angústia, porque o nosso Deus é um Deus de alegria, o nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus de unção, de graça, de fortalecimento espiritual. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E se você realmente, neste momento, se encontra extremamente cansado, eu quero te dizer algo. Cristo quer aliviar a tua dor. Ele quer encher o teu coração de esperança, dando-lhe, trazendo uma nova perspectiva para a sua vida. Que este momento, esta noite, seja uma noite de oportunidade para que você abra a porta do teu coração para que ele possa fazer morada em sua vida. Amém? Lá em 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo 34 diz: rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Amém, igreja? Deus é bom o tempo todo. Ele é o motivo do nosso louvor e da nossa gratidão de estarmos aqui nesta noite para celebrar, para cultuar, para engrandecer, para bendizer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, queridos? O seu amor, o amor do nosso Deus, é imensurável e indefensável. Rendemos graças a Ele nesta noite. Queridos, lá no Salmo de número 30, versículo 11 e 12 diz: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Olha que o salmista diz para o Senhor nesta noite: tornaste o meu pranto em dança, ou seja, o meu sofrimento, a minha angústia se tornou motivo para que eu viesse me alegrar no Senhor. Me tiraste da tristeza, daquele momento no qual você fica ali meio que sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar, que atitude tomar. Mas o salmista vai dizer para nós nesta noite que o Senhor, na sua misericórdia, traz o seu servo de novo a se alegrar, a glorificar, a ter o desejo em seu coração de enaltecer e bendizer o Senhor através do seu louvor. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, grande é o nosso Deus. Graças ao Senhor, a nossa tristeza se transforma, igreja, em alegria, e o nosso pesar em esperança. Que a nossa boca, nesta noite, seja instrumento de louvor e gratidão ao Senhor, neste culto de louvor e adoração. Que todos nós possamos render graças ao Senhor, porque Ele nos transformou genuinamente. Amém, igreja? Glória a Jesus! Estamos aqui rendendo graças a Deus por todas as suas maravilhas que nos tem feito. E ele diz lá em Oséias 6, versículo 1 e 2, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Porque o nosso Deus tem autoridade, tem poder para fazer aquilo que bem lhe vier, aquilo que lhe aprouve a sua vontade.
Ele vai nos exortar, muitas vezes vai nos castigar, muitas vezes vai nos sentenciar, mas vai tratar das nossas feridas, vai nos curar, vai fazer com que venhamos sermos transformados, que venhamos voltar a estar no caminho da retidão, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, irmão? Grande é o Senhor. Deus, Ele só corrige as pessoas, seus servos, seus filhos, para o nosso bem. Graças à sua misericórdia, recebemos dele a sua correção e também o seu perdão. Que este momento, que esta noite, possa ser oportunidade para você se reconciliar com Deus. Se você, por algum motivo, se afastou dele, se por algum motivo algo te fez se afastar do Senhor, Ele quer, neste momento, nesta noite, te restaurar. Em nome de Jesus. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera somente em Deus, igreja. Espera somente no Altíssimo, porque Ele sim é capaz de mudar a tua história. Ele sim é capaz de mudar os teus desígnios. Ele sim é capaz de mudar os teus resultados da tua vida. E só Ele é o Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é a razão da nossa esperança, irmãos. Nosso coração louva e é necessário que sinta esse desejo de louvar e exaltar ao Senhor. E neste momento, este culto é um momento perfeito para louvarmos a Deus, pois certamente Ele agirá. E se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Amém, queridos? Se Deus é com nós, por nós, quem será contra nós? A palavra dele vai dizer, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, a obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respire, renda louvor ao Altíssimo, ao Eterno, Todo-Poderoso. Estamos aqui para adorar em espírito e em verdade. Estamos aqui para engrandecer e dizer que não há outro Deus além de Ti, Senhor. E que o Senhor, nesta noite, possa nos conceder as Tuas bênçãos, os milagres, a graça, o renovo, a restauração, a libertação, a cura, a salvação em nome de Jesus Cristo. Convido a todos nesta noite, louvemos ao Senhor. Ele tem feito maravilha em nosso meio, igreja. E devemos todos, sem exceção, engrandecer o seu nome. Ele sim é merecedor. Amém, queridos? Ele é merecedor de toda a nossa gratidão. Amém, glória a Deus. Vamos todos em uma só voz render graças a Ele. Amém, igreja? Amém. Num só espírito, num só propósito. Rendemos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Glória a irmão? Deus. Grande é o Senhor. Bom, queridos, eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus. E logo que nós encerrarmos a palavra desta noite, iniciaremos a nossa Santa Ceia. Nós não estaremos louvando porque, como eu já falei em alguns cultos anteriores, toda vez que nós começamos a louvar, o Facebook ele derruba a nossa live. E por essa razão não queremos aqui criar nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de tribulação, de confronto, de oposição. Estamos aqui para pregar a palavra.
E o Senhor conhece os nossos corações. E podemos adorar e louvar ao Senhor, mesmo não estando aqui cantando propriamente dito. Mas podemos louvar o Senhor quando colocamos os nossos corações diante dEle, quando damos atenção à Sua palavra, quando estamos atentos ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta noite, começar esse sermão com uma pergunta para você que está me assistindo. Por que você acha que você merece a salvação? Por que você acha que você é digno de receber a salvação do Senhor? Você pode ter, no decorrer da sua caminhada, da sua vida, você pode ter ouvido falar que todos os caminhos levam a Deus. Amém? É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que todos os caminhos levam a Deus. Amém, igreja? Sim ou não? Mas eu quero te dizer algo. Cuidado com essa afirmativa. Cuidado, porque isso é mera falácia. Isso é uma mentira. Porque só existe um caminho, queridos, que leva a Deus. Só existe um caminho para se chegar a Deus. E esse caminho é através do Filho do Senhor. Esse caminho só vai te levar a Deus a partir do momento que você reconhecer o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o único caminho que possa te levar até o eterno. Porque a palavra de Deus vai dizer, Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, o que dizem por aí não é verdadeiro. Porque só um caminho pode te levar diante do eterno, só um caminho pode te levar à salvação da tua alma. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo o que o pastor está dizendo nesta noite para a sua vida, meu irmão? Amém. E aí você pode dizer, mas pastor, como os pecadores podem obter o dom de Deus para a salvação eterna? Eu vou te dizer nesta noite de que maneira se alcança o dom de Deus e se recebe a salvação. A Bíblia diz que, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ela continua dizendo, como então invocarão aquele em quem não creram? Como poderão crer naquele de quem nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir sem alguém pregar? E como eles devem pregar, a menos que sejam enviados? Romanos 10, 13 e 15. Ele vai dizer, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não crer? Como poderão crer naqueles que nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir sem alguém para pregar? E como eles devem pregar, a menos que sejam enviados? Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, igreja nos mostra claramente os passos no processo da salvação. O versículo é muito claro e transparente para o seu entendimento. O primeiro passo para que você seja alcançado pelo poder do Evangelho é quando alguém é enviado com esta missão. Alguém é enviado com esta missão para pregar o Evangelho. Amém, queridos? O segundo passo vai ser o Evangelho ser pregado, propriamente dito.
Primeiro, tem que ter alguém para pregar esse evangelho. Segundo, há de haver alguém para pregar esse evangelho. Terceiro, há de ter alguém para ouvir esse evangelho. E quarto, é necessário que as pessoas creiam nesse evangelho. E por fim, é necessário que as pessoas clamem a Cristo pela salvação. Simples e transparente. Há alguma dúvida, irmãos, com relação a isso? Perceba que quantos homens e mulheres de Deus foram enviados com o intuito de anunciarem o Evangelho durante milênios. Homens e mulheres são enviados noite e dia e noite, com o propósito de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Porque o Senhor, antes de ascender aos céus, Ele nos deixou uma incumbência, não somente para pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, e por aí vai. Ele disse que nós, filhos de Deus, tínhamos uma incumbência, tínhamos uma responsabilidade. Ide e pregai o Evangelho a toda e qualquer criatura. Não é isso, irmãos? Glória a Deus. Me dá um pigarro. Ide e pregai o Evangelho a toda e qualquer criatura. Agora, de que maneira, irmãos, esses homens, essas mulheres de Deus, de que maneira essas pessoas foram recebidas ao longo de todo o Evangelho, ao longo de todos esses milênios, ao longo de toda a história do Evangelho e da Igreja? Quantos, durante toda esta caminhada, se dispuseram em ouvi-los? Quantos sentiram o desejo em seus corações de ouvir aquele homem e aquela mulher dispostos a pregar o Evangelho? Quantos acreditaram nesse Evangelho? Quantos creram de coração na palavra de Deus? Através desses homens que doaram suas vidas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à obra de Deus. Quantos se renderam ao Senhor Jesus diante dos apelos, diante da palavra, diante do sermão? Está entendendo, igreja, o que o pastor quer trazer nesta noite? Quantos homens e mulheres de Deus foram enviados sobre a face desta terra com o intuito, com a incumbência, com a responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho? E de que maneira foram recebidos sobre a face desta terra? Quantos se dispuseram em ouvir esta palavra? Quantos acreditaram nesta verdade? Quantos se dobraram diante de Jesus quando esses homens e mulheres fizeram o apelo? O grande problema, irmãos, é que as pessoas não estão dispostas a reconhecerem o amor de Deus, não querem se submeter ao seu governo, não estão dispostas a sacrificar, não estão dispostas a obedecer, preferem sacrificar, ignoram o sacrifício realizado na cruz do Calvário, blasfemam contra Deus, culpam a Deus por seus infortúnios, tentam destruir a criação de Deus, se deixam levar por suas naturezas pecaminosas,
desprezam os princípios estabelecidos por Deus, se corrompem, se deixam ser levados pelos seus pecados, se deixam ser dominados pelo ódio, pela inveja, pela ganância, pela soberba, pelo orgulho, dentre tantos outros sentimentos contrários à natureza de Deus. E ainda assim se acham dignos de receberem a salvação. Perceba que quando pessoas baixam a sepultura, o que eu mais ouço são pessoas dizendo que essas pessoas que estão baixando a sepultura estarão na presença de Deus, diante do Altíssimo, desfrutando das bênçãos de Deus. Oh Deus, tem compaixão, Senhor. Olha que a palavra de Deus vai dizer, está lá em Ezequiel 18, versículo 30 ao 32. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam, porque Deus tem prazer na vida e não na morte. Essa é uma palavra do Senhor para o seu povo, para Israel, para que Israel pudesse se arrepender, para que Israel pudesse endireitar os seus caminhos, para que Israel vivesse segundo os princípios estabelecidos por Deus, para que eles não caíssem na morte espiritual, na perda da salvação, na condenação para o inferno. Como podem quererem desfrutar das bênçãos de Deus se no tempo em que estiveram sobre esta terra ignoraram a existência, desrespeitaram a sua palavra, ignoraram a existência do seu filho, desprezaram o seu amor, não tiveram misericórdia? Como? Acho que vão descer a sepultura da mesma forma que estavam e vão adentrar o céu sem ter uma transformação, sem ter uma mudança de vida. Viveram suas vidas como se não houvesse amanhã, certos da impunidade, confiando nos seus relacionamentos, confiando nos recursos financeiros, confiando nos recursos materiais, confiando na força dos seus braços. Disseminaram o mal, foram homicidas, adúlteros, traidores, corruptos, incrédulos, usurpadores, genocidas, ladrões, destruidores de família, dos bons costumes, da educação, transformaram a verdade em mentira e a mentira em verdade. Hipócritas, dissimulados, como podem almejar e entrarem no céu? Oh glória! Deus é santo e abomina o pecado e o mal. Não se deixe escarnecer ou ser enganado. Acham que ainda assim poderão entrar no céu sem se arrependerem, sem confessarem seus pecados e suas maldades? Acham que vão entrar no céu sem se dobrarem diante do Altíssimo,
sem se dobrarem diante do Filho de Deus, sem reconhecerem a sua santidade, sem reconhecerem que Ele é o Senhor e o Salvador. Vocês acham mesmo que é possível entrar no céu desse jeito? Atos dos Apóstolos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sem santidade ninguém verá a Deus, e não vão entrar no céu da mesma forma que saíram deste mundo, imundos, sujos, impregnados de pecados. Porque no céu não entra pecado. Deus é santo e abomina o pecado. E eu fico vendo as pessoas, vai estar no céu, vai estar descansando. Passou uma vida inteira fazendo maldade, passou uma vida inteira roubando, corrompendo, adulterando, fazendo mal às pessoas, matando, ceifando, destruindo, e acha que vai entrar no céu. Como? É uma questão de percepção, uma questão de sabedoria, uma questão de raciocínio, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está entendendo o pastor nesta noite, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está abrindo os teus olhos nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 30 e 31 diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Oh, glória! Sinto a presença do Espírito Santo. Deus está falando contigo, meu irmão. Se conserta. Seja dependente de Deus. Aceite a correção de Deus. Aceite o governo de Deus. Se humilhe diante de Deus. A palavra desta noite é: arrependam-se dos seus pecados. Confesse seus pecados. Ele é misericordioso para perdoar cada um deles. Mas você precisa se humilhar diante de Deus. Ele diz nas 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Essa é a palavra do Senhor. É promessa de Deus para a tua vida. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Sabe por quê? Muitas vezes o Senhor ainda não voltou para cumprir com as suas promessas, porque Ele ainda continua sendo paciente, misericordioso, para que o maior número de almas se curvem, se arrependam, creiam, se rendam, se convertam, aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. É por essa razão, porque a misericórdia do nosso Deus, ela é eterna. Mateus 3,2 diz, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quero te dizer algo para a tua vida. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O tempo é breve, o tempo é hoje, o tempo é agora. Jesus está às portas e vai cumprir com a sua palavra. E a palavra de Deus diz que haverá tempo que o homem buscará a Deus e não vai encontrar. Chegará o tempo que o homem vai buscar a morte e não vai receber. Tamanho será o tormento e a dor e o lamento sobre a face desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine um homem buscando a morte e a morte não existirá mais, somente lamento, dor, sofrimento,
ranger de dentes, fogo eterno. Buscará o Senhor e não mais o encontrará, porque acabou a oportunidade, o tempo se finalizou, não há mais tempo. Jesus está voltando, meu irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38 diz: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Mais uma vez a palavra de ordem: arrependam-se, o reino dos céus é chegado. E sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém herdará o reino de Deus. Salmos 32:5 vai dizer: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa de meu pecado. Oh Deus, aleluia! Um homem que reconhece que é pecador, que reconhece que precisa da misericórdia e da graça de Deus. Percebam que há um apelo da parte de Deus, através dos seus profetas, através dos seus santos, através dos anjos, através do seu vosso Filho Jesus, para que todos, sem exceção, se arrependam dos seus maus caminhos e de seus pecados. Porque sem esses requisitos não poderão entrar no céu. O Senhor é muito claro em suas palavras. Há necessidade de confessar e se arrepender dos seus pecados. Sem santidade ninguém verá a Deus, igreja. Oh, glória! Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir para você, abre teus ouvidos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há vida se não for através do Filho de Deus. Não há quem possa perdoar os teus pecados se não for através de Jesus Cristo. Não há vida fora do reino dele. Não há vida fora do corpo de Cristo, pois ele é a cabeça e a igreja é o corpo. O que você está esperando para tomar uma decisão nesta noite? O que você está esperando para se curvar diante do Senhor e agradecer e bendizer e confessar os seus pecados e se arrepender de cada um deles? Para que o Senhor possa fazer a obra na sua vida, para que o seu nome possa estar no livro da vida eterna, para que você possa ser alcançado pela palavra do Senhor. Está entendendo, pastor, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que quando o pecado entrou no mundo, pecado esse causou uma enorme separação. Separação essa que separou o homem de Deus. O pecado, na verdade, ele provoca a morte e nos deixou perdidos, sem esperança. Porém, para resolver a nossa grande perdição, Deus apresentou um plano de salvação para as nossas vidas. Ele envia o seu único filho para resgatar, para dar vida eterna para todo aquele que nele crê. A verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Porém, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Ele diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, grande é o nosso Deus. Lá no início do livro de Romanos, capítulo número 10, Paulo escreveu: se confessares com a boca que Jesus é o Senhor e acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Eu vou repetir de novo para a igreja. Paulo escreveu em Romanos: se confessares com a boca que Jesus é o Senhor e acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Aqui vemos, percebemos, lemos a mesma coisa. Uma convicção sobre a verdade do Evangelho, combinada com uma nova direção de vida, no qual Cristo é o Senhor, e podemos ter a plena convicção de confiarmos e obedecermos a Ele, porque Ele é fiel nas suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. O núcleo central do Evangelho vai dizer que, lá em Paulo, 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo de 1 a 5, ele diz: o Evangelho que eu vos preguei, pelo qual vocês são salvos, que Cristo morreu por os nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que Ele foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Esse é o tema, é o Evangelho central, o tema central é a vinda de Jesus sobre a face desta terra, Ele se entregando na cruz do Calvário, carregando sobre seus ombros todos os pecados de toda a humanidade e derramando seu sangue para nos lavar, nos remir de todas as nossas más obras e nos concedendo a eternidade na sua presença. Mas para isso, meu irmão, você precisa crer que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. E num breve momento, no tempo dele, voltará para buscar a sua igreja. Esse é o ponto central do Evangelho. Esta curta passagem nos ensina algumas coisas importantes sobre o Evangelho. O Evangelho é sobre o Senhor Jesus, sobre Cristo. Cristo se deu, morreu pelos nossos pecados. Cristo venceu a morte. E tudo isso foi o plano de Deus para mim e para a tua vida. Essa sim é a essência do Evangelho. Este é o amor incondicional que Ele tem pela tua vida. A sua vida diante de Deus tem valor. Porém, pastor, o que alguém deve fazer para obter o dom de Deus e a salvação eterna? Antes de tudo, queridos, você deve se certificar de que houve o Evangelho. Segundo, você deve acreditar que o Evangelho é a palavra de Deus para a sua vida. Que esse Evangelho é a palavra de Deus, é a verdade. Terceiro, você deve entregar a sua vida a Cristo, que será o seu Senhor e Salvador. Aquele que vai guiar os teus passos sobre a face desta terra em trevas. Aquele que vai te levar à salvação da tua alma. Ele vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo número 1, versículo de número 15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O grande problema do mundo é o pecado, igreja. Todos nós, sem exceção, cometemos erros. E esses erros podem nos levar à morte, morte esta não só física, mas a morte espiritual. Quando pecamos, nos tornamos escravos do pecado, submissos a ele. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, para nos livrar desses pecados, desse jugo desigual. Ele veio para pagar o nosso pecado na cruz, nos dando uma nova vida guiada por Deus, nos dando uma nova oportunidade, um novo renascimento, para vivermos
a misericórdia e a sua graça, para nos regozijarmos no Senhor, para termos vida e vida na sua plenitude, meu irmão. Não uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, mas uma vida de alegria, paz e gozo em Deus. João 5,24 vai dizer: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O pecado traz a condenação ao homem, porque merecemos sermos castigados, porque erramos, pecamos, nos opomos contra Deus, somos desleais, infiéis. Mas o Senhor nos ama tanto, tanto, um amor imensurável que não conseguimos descrever este amor que Ele sente por nós, que Ele enviou o Seu próprio Filho para morrer na cruz, para nos salvar e para nos remir e purificar de todos os nossos pecados. Ele foi castigado em nosso lugar. Jesus nos salvou da condenação. Se assim você crê, glorificar e exaltar o nome de Deus, Aleluia. onde você estiver nesse momento. Ele vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, na verdade, é o resultado do pecado, da transgressão, da violação, do desrespeito, da afronta, do mal. Todos nós, sem exceção, pecamos. Por essa razão, todos nós estávamos condenados à morte, morte eterna. Mas em Jesus, a morte não é o fim. Quando cremos em Jesus, recebemos a promessa da ressurreição e da vida eterna por toda a eternidade dos séculos no reino de Deus. É uma questão de fé, questão de crer no Filho de Deus. Amém. A salvação, meus amados, ela vem através da graça. Ninguém consegue merecer a salvação pelas suas próprias obras. Podemos realizar, podemos fazer muitas coisas boas. Porém, nada daquilo que viemos a realizar podem apagar os nossos pecados. Pode nos remir, nos perdoar dos nossos erros. Somente Jesus pode nos salvar, nos remir, nos lavar e nos purificar. Ele morreu em nosso lugar, igreja, e ressuscitou para nos dar a salvação da graça. Tudo que nós podemos fazer é crer nele e entregar as nossas vidas a Ele. E esperar em Cristo o dia da nossa redenção. O dia que iremos ser arrebatados e seremos transformados em seres perfeitos, como um dia fomos perfeitos, assim como o Senhor é perfeito. Só o Senhor Jesus tem poder para nos salvar. E a pergunta que não quer calar nesta noite: você já entregou a sua vida para Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus, irmão? Você que está aí do outro lado me assistindo, me ouvindo, você já entregou, você já reconheceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E ninguém vai ao Pai se não for através do Filho de Deus. A salvação, queridos, não é uma coisa difícil de se alcançar.
Jesus veio para nos dar a salvação de graça através do seu sacrifício na cruz. E agora a salvação está disponível para todos, sem exceção. Basta somente você crer, basta somente você confiar, basta somente você tomar posse, ouvir o que o pastor está te dizendo nesta noite, o que o Senhor está te dizendo nesta noite, o que o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite. Romanos 10, 17 diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para que eu possa alcançar a salvação, eu preciso, em primeiro lugar, ouvir a voz, ouvir a pregação, ouvir aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E ele diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra que é pregada, a palavra de Jesus. Você precisa entender que para que você seja salvo, queridos, é preciso que você entenda o que significa a salvação. Todos nós, sem exceção, meu irmão, pecamos, e isso fez que viéssemos nos separar do amor de Deus. Isso tudo fez que nós viéssemos nos afastar de Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Nossos pecados merecem, sim, precisam ser castigados. Mas Deus nos ama e quer nos salvar desse castigo. E por essa razão, meu irmão, Ele enviou o seu Filho Jesus para levar o castigo nosso em seu lugar. Na cruz, Jesus pagou os preços de todos os nossos pecados. E quando Jesus ressuscitou, Ele nos abriu a porta para uma nova vida unida ao lado de Deus. Você precisa crer na pregação, você precisa crer na palavra. Porque Deus amou, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há necessidade, além de ouvir, de você crer na palavra de Deus, crer nesse amor imensurável, crer nessa verdade. Ouvir a verdade não tem valor nenhum se você não crê nesta verdade. Jesus veio para nos salvar, mas somente quem crê receberá a salvação. Crer em Jesus significa reconhecer que você é um pecador, que você precisa ser salvo do castigo, e que somente Jesus pode lhe salvar. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação, mas tudo o que você precisa fazer é aceitar o presente gratuito da salvação de Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus. Você precisa confessar. Confessar é a forma de oficializar a fé, de reconhecer a sua culpabilidade, de reconhecer os teus erros, de reconhecer os teus pecados, de reconhecer a sua maldade. Confessar diante de Jesus Cristo que você é pecador e que você merece, sim, uma nova oportunidade, porque você está se arrependendo de cada um desses pecados. Que você reconhece que falhou, que errou, mas que você precisa ser perdoado, que você não quer mais viver aquela vida, que você se arrepende de cada um deles, que você se entristece, que você se sente mal, que você de fato se arrependeu, que você quer nascer de novo e que você quer andar com o Senhor no caminho por toda a eternidade. E Deus vai sondar o teu coração, e se de fato você estiver falando de toda a tua sinceridade, vai te conceder o perdão, vai te conceder a liberdade da tua alma, vai te conceder a salvação da tua alma, vai te dar um coração novo, vai restaurar o teu caminho, vai endireitar os teus passos, vai te guiar sobre a face desta terra, sem deixar que você venha desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que você seja um arauto, que você seja um mensageiro das boas novas, que você pregue o Evangelho, que você fale acerca do amor de Jesus Cristo para as pessoas. Quando você confessa Jesus como seu Senhor, você entrega a sua vida a Ele.
Isso significa, queridos, que agora a sua vida é dedicada a Jesus, não mais ao pecado. Sua vida antiga foi sepultada. Agora você renasce para andar na presença de Jesus. E se de fato você quer ser salvo, ouça o Evangelho, creia e confie, confesse os teus pecados diante de Jesus e aceite o Rei, o Eterno, o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus, como teu Senhor, como teu Salvador, como aquele que estendeu a mão para você naquele momento que você mais precisava e te restaurou e te libertou de toda a tua angústia, de todo o teu sofrimento e te ofereceu, sem te cobrar absolutamente nada, a eternidade e a salvação da tua alma. Estamos terminando o nosso sermão neste momento, queridos. E por fim, só há um caminho que vai nos levar para o céu, junto a Deus. É aceitando o seu Filho Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das nossas vidas. Se rendendo a Ele, dando graças e honras e reconhecendo que nós, eu e você, somos limitados, somos carentes do seu amor. Reconhecendo que de fato somos pecadores, mas tendo a compreensão que a sua misericórdia dura para toda a eternidade e que o seu amor por cada um de nós é incondicional e é leal e sincero. Que Deus te abençoe, a você e a tua família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus. Espero verdadeiramente que esta palavra tenha alcançado seus propósitos, que esta palavra tenha alcançado seus objetivos, porque não sou eu que convenço o homem do pecado, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui somente como um homem humilde, servo do Senhor, apregoando o Evangelho, sendo um arauto, um mensageiro das boas novas. Jesus Cristo está às portas, Ele volta para buscar a sua igreja brevemente. E ainda há tempo de se reconciliar, ainda há tempo de aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. E o tempo é agora, o tempo é hoje. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que te dê uma semana extremamente abençoada e que você possa refletir diante dessas palavras que você ouviu nesta noite. Que Deus possa abrir o teu entendimento, que Deus possa alcançar os seus propósitos no seu coração, na sua vida e na vida da sua família. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu disse anteriormente, nesse momento, nós estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar aqueles irmãos que semana passada estiveram conosco e que sentiram a vontade, em seus corações, de participarem desta Santa Ceia. Amém, meu irmão? Então eu convido os irmãos, nesse momento, para estarem separando os elementos, o pão e o suco de uva. Que nós iremos consagrar esses elementos para realizarmos a Santa Ceia do Senhor. Ele diz que viemos a realizar isso, esse cerimonial, até que Ele volte, até que Ele venha. Participar da ceia é para nós reafirmar em nós a vitória em Cristo Jesus. É compromisso, é comunhão com o Pai. Comemos e bebamos em sua memória, pois aquele que prometeu é fiel e voltará para cumprir com a sua palavra. E por essa razão estamos aqui nesta noite, cumprindo com aquilo que nos foi deixado como incumbência. Estamos aqui celebrando, não estamos aqui chorando a morte de Jesus. Estamos aqui celebrando a ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus. Porque por causa dele estamos aqui nesta noite, não mais como criaturas, estamos aqui como filhos de Deus. E temos a plena convicção, em nome de Jesus, que fomos remidos e lavados pelo sangue que foi derramado do Cordeiro. E que por essa razão os nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna. E brevemente estaremos no céu celebrando junto com o Pai.
Amém, queridos? Eu quero ler uma passagem bíblica que está lá em Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo de número 3 ao 7. Isaías, capítulo de número 53, versículo de 3 ao 7. A palavra de Deus diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um breve relato de todo o sofrimento que o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo passou por nós, para que eu e você, nesta noite, estivéssemos aqui dando graças a Ele, reconhecendo a sua soberania, a sua autoridade e o seu poder, porque Ele venceu a morte. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega. Glorificado e exaltado seja o Rei Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Ele suportou tudo calado, a dor, a humilhação e a descrença. Ele suportou a traição, ele suportou o desprezo, e ele suportou a própria morte, morte essa de cruz. Jesus suportou todo o peso do mundo, pois tinha um objetivo claro, que era nos salvar. E assim ele concluiu com êxito a sua missão. Quem poderia suportar isto tudo, senão o próprio Deus? A Ele demos a nossa glória. A Ele rendemos graças e glorificamos e exaltamos o seu santo nome, porque a honra e a glória pertencem a Ele. Celebremos no dia de hoje. Nos alegramos em nome de Jesus. Porque, queridos, participarmos da Santa Ceia do Senhor é um privilégio. Quando comemos o pão e tomamos do cálice, estamos reafirmando para o mundo que Jesus Cristo venceu e venceu a morte. Isto não é um momento de tristeza. Jesus morreu na cruz e morreu por nós. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. Jesus é o pão da vida. Ele se entregou para nos saciar eternamente. Neste momento, o próprio Cristo nos convida a participarmos da mesa e cearmos com Ele. Quem bebe do seu sangue não terá mais sede, e quem come da sua carne não terá mais fome. Só Jesus pode nos saciar por completo, porque só Ele é Deus. Façamos isto em memória de Cristo. Comamos do pão e bebamos do vinho, e participemos da ceia do Senhor. Por Ele derramou o seu sangue pelas nossas vidas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo
a grandiosidade de participarmos desse grande momento, a preciosidade, a honra que nós temos de estarmos aqui nesta noite celebrando diante do altar, diante do Senhor Jesus, diante do vosso Espírito, glorificando e adorando e bendizendo o seu nome, por todas as graças que recebemos, por todo o milagre, por todas as bênçãos por todo o bem que Ele nos tem feito. Bom, eu quero convidar nesta noite a minha irmãzinha, minha esposa, Tatiana, para estar aqui orando pelos elementos da Santa Ceia. Para que o Senhor possa consagrar esses elementos em nome de Jesus. Para que possamos, em nome de Jesus, participarmos dessa ceia, mas não participarmos de qualquer forma. Precisamos estarmos preparados, precisamos estarmos comprometidos, precisa haver o respeito, precisa-se entender esse significado, porque não é algo simplesmente um momento que estamos reunidos para comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco de uva, mas é algo sobrenatural, é algo espiritual da parte de Deus. E se assim nós cremos e acreditarmos, estamos sendo consagrados, estamos sendo purificados, estamos sendo remidos, lavados, fortalecidos espiritualmente. Porque estamos aqui como ovelhas, estamos aqui como servos, estamos aqui cumprindo algo que o nosso Mestre nos deixou. E assim façamos com alegria, com reverência e respeito ao eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ergamos nossas mãos para que a nossa irmã possa estar consagrando através da oração em nome de nosso Senhor Jesus. A paz de nosso Senhor Jesus a vós, a irmã. Amém? Salve a igreja, papai do Senhor Jesus. Ó Deus de poder e de glória. Senhor Deus amado e Pai querido, que estamos Aleluia. mais uma vez, Senhor Deus. Glória a Reunidos Jesus. diante da tua presença, Senhor. Ó Deus. Colocando diante do teu altar os elementos da tua santa Deus ceia. Todo-Poderoso. Aqui apresentamos nesta hora o pão, o suco de uva, Senhor Deus, o teu sangue e o teu corpo, Pai. Glória, Toma glória, em glória tuas a mãos, Deus. Senhor Deus amado. Aleluia. Derrama sobre esses elementos da Ó tua Deus de unção, poder e Deus de Senhor. glória. Que nós, ao tomarmos posse, Senhor Deus amado, e participarmos deste momento, Senhor, Santo, possamos, santo, Senhor santo, Deus, ser santo, limpos, Senhor. libertos, Meu curados, Deus. sarados, Senhor Deus, Toma nas de tuas todo mãos, e qualquer Jesus. tipo de mal, Renova, Senhor nos Deus. santifica, Joga por Jesus. terra, Senhor Jesus, tudo Nos aquilo que não abençoa. provém de Ti, Senhor. Nos dá graça. Perdoa, meu Pai, perdoa os nossos erros, os nossos Ó Deus. pecados, os nossos falhos. Joga por terra Tudo aquilo toda que palavra fazemos que contrária. vai de encontro ao Teu Estamos aqui querer e à nesta Tua noite, vontade, nosso coração Senhor. contrito, Somos Senhor. falhos, Buscamos somos o Senhor, pecadores, Senhor. somos, Senhor Deus, indignos, Concede mas graças, Tu és ó Pai. misericordioso Renova-nos nesta para nos noite, perdoar, santifica, Senhor Deus nos amado, para Nos nos dê dar vida mais uma longa, oportunidade, nos dê Senhor Deus, eternidade, a porque salvação o de Senhor nossos nos irmãos. ama. Por isso Nós somos amamos gratos a Jesus, Ti, todo Senhor. mundo eterno. Glorificamos Que e possamos exaltamos ao permanecer Senhor, pelo meu teu Pai, evangelho, por até que mais o Senhor essa volte oportunidade de nos estarmos fortalece aqui reunidos espiritualmente, como nos igreja, consagre, meu nos Pai ajuda. amado, compartilhando Nos dê fé, deste nos dê momento força, tão nos dê especial da Tua proteção, palavra, livramento em tão Cristo especial, Senhor Deus, da Tua Abençoe esse ministério da liturgia, Igreja tão Evangélica especial, do Senhor Espírito Deus, Santo. do Teu Enche esse lugar Evangelho, do Senhor. Teu Aqui Espírito. estamos, Senhor Deus Enche esse amado, lugar da tua nos glória, rendendo diante do Teu da tua altar, graça, da tua reconhecendo nossa da vida na pequenez, sua plenitude. reconhecemos que somos Louvado falhos, seja o nome mas do Senhor cremos, Jesus. Senhor Deus, que até Grande aqui é o o Senhor nosso tem nos Deus. sustentado. Grande é o Cremos, nosso Senhor Deus, que o Senhor nos Aleluia. perdoa e nos redime Aleluia. de todos os nossos Louvado pecados. seja o nome do Abençoa, Senhor. Senhor Deus, este Ó momento. Deus de É o poder que e nós Deus te de glória. pedimos, ó Pai. Desde já te agradecemos no Ó nome do Pai, do Deus. Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder contar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Então, nesse momento, nós acabamos de celebrar, acabamos de aqui orarmos para consagrar os elementos da Santa Ceia. E cremos que esses elementos estão consagrados em Cristo Jesus. Eu quero ler uma passagem bíblica para os irmãos. Está lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de 23 ao 29. E vai dizer, irmãos, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia,
Pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém, igreja? Há uma restrição, há uma observação a ser seguida. Não podemos participar da Santa Ceia de qualquer maneira. Há de haver uma reverência, um respeito, um temor diante do Senhor. E aqui estamos em santidade. Estamos aqui com o coração quebrantado. Estamos aqui buscando no Senhor a misericórdia e a graça para que sejam aceitas, a nossa adoração, a nossa oração, que seja aceita, esse momento que estamos aqui reunidos, celebrando, que o Senhor aceite esse cerimonial em nome de nosso Senhor Jesus. Neste momento nós trazemos a memória, a vitória de Cristo sobre a morte. Fazemos isso com um coração alegre, reverente e ao mesmo tempo sondando os nossos corações, sondando a nós mesmos. O sacrifício do Cordeiro nos salvou, nos remiu, nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. Isto é motivo para mim e para você jubilar, mas também é motivo de arrependimento e profundo reconhecimento. Participe deste momento com consciência e com gratidão, e com reverência e temor ao Senhor. Amém, meu irmão? E por isso eu peço à irmã que possa servir os elementos para que possamos dar continuidade a esse grande cerimonial que é a ceia do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui está o suco e o pão consagrados. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está escrito lá em João 6, versículo de número 55 ao 58. Ele vai dizer: pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, poder comer do pão. Oh, glória. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão e bebemos do vinho. Podem beber em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Nos alegramos por esta oportunidade, pela graça concedida pela parte de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, por podermos estarmos aqui nesta noite, reunidos como igreja e família, participamos desse grande banquete, enaltecendo e bendizendo o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e que brevemente voltará para arrebatar a tua igreja. Grande é o Senhor, e queremos estarmos aptos, prontos para ascendermos ao céu com o Senhor e morarmos definitivamente na eternidade e no reino de Deus. Amém, igreja? Chegamos ao fim do nosso culto. Eu desejo um final de domingo abençoado. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de reflexão, uma semana de avivamento, uma semana de oração, de busca, de intercessão, de fé. Que você possa estar se alinhando, se aproximando, aceitando, reconhecendo a misericórdia e a graça de Deus para a sua vida. Que você possa estar na presença do Senhor, que o Senhor possa atender as súplicas do teu coração, as tuas orações, que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente, e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, não somente você, mas a toda a sua família. Receba uma bênção apostólica em nome de nosso Senhor Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo, a partir das 18 horas, estaremos aqui pregando o Evangelho, glorificando, exaltando e bendizendo o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Receba uma bênção apostólica em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Erga as suas mãos. E o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus, e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. E até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.